você de casa, sabe aquele ossinho saliente do lado do dedão ou do dedinho do pé, que a gente conhece como joanete? Então, essa é uma patologia mais comum nos pés dos adultos. 30% da população brasileira possui algum grau de deformidade. É interessante ressaltar que entre as mulheres, olha gente de novo, esse número é 10 vezes mais comum do que os homens. Para explicar mais sobre a deformidade nos pés, a gente recebe o ortopedista Dr. Felipe Pires. Doutor, feliz ano novo, doutor, para você e para toda a família, viu? Obrigada. Boa tarde, Boa tarde. Abi. Tava com saudade, primeira entrevista do ano, Não né? é, doutor? Tô muito contente de estar aqui novamente. E nós também. Doutor, quando a gente fala de joanete, as pessoas falam assim, ih, o que é joanete, doutor? O joanete é o nome popular. Na verdade, essa patologia chama-se hallux valgus. Nossa. É uma deformidade no dedão do pé. No dedão. No dedão. Vou pegar o pezinho aqui, Vamos lá. nosso amigo, e vou mostrar bem devagarzinho para vocês, ó. Primeiro dedo, segundo, terceiro, quarto e quinto. O joanete, ele é uma alteração do primeiro dedo, do dedão. Do dedão. O que acontece nele, Abi? O dedão começa a entortar e começa a crescer um osso aqui. Do lado. Do lado, na parte interna do pé. E é esse osso que a gente chama de joanete, ou o nome científico é o hallux valgus, que é quando ele entorta e aí começa a incomodar. E é realmente a patologia mais comum da parte da frente do pé. É a mais comum, doutor? Do pé inteiro não é a segunda, porque do pé inteiro é o esporão. Ah, o esporão. Isso. Mas da frente do pé é a mais comum. Vou pedir pra você virar o pé pra cá, pra Isso. câmera, pra mostrar ali que é o primeiro dedinho aqui, é isso. Pode ser essa câmera aqui mesmo, Tá doutor? ótimo. Então, olha só que interessante. É. Esse caroço se forma no dedão do pé, é o joanete. Mas temos também o joanete do dedinho, Não que acredito. é o joanetinho. Então, aonde fica joanete? O do dedão e o do dedinho, que é no quinto dedo. A Andressa falou que ela tem joanetinho, porque ela é pequenininha e ela tem o joanetinho. E realmente é muito mais comum nas mulheres. Por quê, Abi? Por quê, doutor? Por causa do salto, minha gente, não é, doutor? Correto. O que acontece quando o pé entra no salto, Abi? Olha só. A hora que o pé vai entrar no salto alto e no sapato de bico fino, aperta a parte da frente do pé. E aí espreme os dedos. E aonde vai aparecer então o joanete? Nas extremidades. No dedão e no dedinho. Ai, gente, doutor, como é que a gente sabe que tá chegando a vez do joanete despontar no nosso pé? A primeira orientação é o seguinte: a causa mais comum do joanete é genética. Ah, é genético. Mãe ter, avó ter, 60, 70% das pessoas é genético, então é herança familiar. Tá. Mais comum nas mulheres, porque é a mulherada que usa salto alto e sapato de bico fino. E o primeiro sintoma que a gente começa a sentir é dor na região interna e o carocinho você vai começar a sentir. E, muito importante, olhar os pés. Tá. A gente mesmo vai olhar e falar, opa, o meu dedão que era para ser reto, ele entortou, ele tá para cá. O meu dedinho que era para ser reto, ele entortou. Eu caminhei do meu acervo pessoal algumas fotos para vocês que eu queria até vamos mostrar. ver? Que realmente vai dar para entender bem. Doutor, essa primeira... Olha, doutor, faz cirurgia? É. Posso Olha, levantar para pode, mostrar por ali? favor, doutor. Então dá licença aqui, gente. Olha só que interessante. Era um Abi. joanetão esse. É, e olha que eu vou mostrar um maior ainda, ó. Então, o que é o joanete? É esse caroço aqui. Note que o dedo era para ser o quê? Reto. O que aconteceu com o dedo, Abi? Entortou. Ele entortou. Então, são duas alterações principais do joanete. O caroço que cresce, que é um osso, que a gente chama de exostose óssea, e o desalinhamento desse dedo. O dedo vem para cá. E aí, olha que interessante. Muita gente pergunta, qual é o tratamento do joanete? Sim. Existem algumas orientações que é o seguinte, fazer fisioterapia, forçar o dedo para cá, adianta? Não. Por que não adianta? Por que não, doutor? Porque a deformidade é no osso. Então não vai resolver. Outra coisa muito comum,
colocar alguma coisa no vão do dedo que a gente chama de espaçador. Põe aqui para o dedo não vir. Adianta? Não. Porque a deformidade é no osso. Então, uma vez instalado o joanete, o tratamento passa a ser cirurgia. Ah, não tem outra coisa. Não tem outra coisa que vai fazer. Nos casos leves, a gente pode passar uma pomadinha aqui para melhorar, mas para fazer a correção do joanete, o tratamento cirúrgico é indicado. E aí vamos para a etapa 2. E quanto tempo demora uma cirurgia, doutor? Essa cirurgia, ela evoluiu muito importante essa pergunta. Antigamente, Abi, quando falar de cirurgia para quem está em casa, era o quê? Era um corte daqui a aqui, colocava pino, placa e parafuso e ficava 6 semanas sem pôr o pé no chão. Com a melhora da tecnologia, é possível fazer essa cirurgia como? Com furinho, que a gente chama de minimamente invasiva. Por acaso, o sucesso até do seu programa, é a cirurgia que eu mais realizo. De toda a ortopedia que eu mais realizo. Por quê? Através de um furinho, a gente olha numa televisão e faz tanto a raspagem do caroço como o alinhamento do dedão. E a pessoa vai embora andando no mesmo dia. No mesmo dia? Opera de manhã, depois do almoço vai embora andando. Que maravilha, doutor! Então muita gente vai se identificar. Por quê? Cirurgia antigamente de joanete, ela doía muito, tinha um risco de infecção, colocava pino, placa e parafuso, que também tem risco de rejeição. Então, com essa cirurgia mais moderna, tudo realmente facilitou muito a vida de quem tem joanete. Que demais! Vamos para outra foto. Coloca as outras pra gente. Olha só esse caso. Nossa, doutor! Olha que interessante que eu trouxe para vocês. Gente, o caroço, que é o joanete, e o que aconteceu nesse paciente? Ela demorou muito para procurar o médico ortopedista. Quando chegou no meu consultório, entortou o dedão e começou a entortar como? Todos os dedos. Foi empurrando os outros. E é isso que acontece, porque o joanete, gente, ele é progressivo. Ele vai aumentando. Ele é dividido em grau leve, grau moderado, que é o mais ou menos, e grau grave. Esse aqui já é um grau grave. Ele empurrou todos os dedos para cá. E aí, o que a gente teve que fazer? Essa paciente não conseguia colocar um salto, tinha vergonha de ir na praia, tinha vergonha de socializar com as pessoas. E aí, a gente optou por essa cirurgia mais moderna. E olha só, tudo com furinho. Não dá nem para ver um quartinho aqui, 2 semanas de cirurgia. E aí, a gente foi alinhando todos os dedos dela. E, doutor, dói, não dói? Como é que faz para andar? A pisada fica errada? Muda a pisada. A indicação principal da cirurgia, inclusive, é a dor. A pessoa não consegue usar um calçado, não consegue caminhar. Em outra oportunidade, a gente já conversou, muda a pisada, então altera dor no tornozelo, dor no joelho, dor na coluna, por causa do joanete, que é o causador disso. Nossa, doutor, que interessante. Já tem perguntinha de WhatsApp, vamos lá? Coloca pra gente. Perguntinha para o doutor. Eu tenho uma perguntinha também, mas vou fazer primeiro da Kelly. Onde eu tirei Kelly? Kelly. Boa tarde, tenho joanete e já começou a ficar feio visualmente. Pois quando era mais nova, usei muito sapato de bico fino e salto. Mas hoje em dia não uso mais. O que fazer para prevenir e retardar a evolução? Doutor, vou aproveitar também para já emendar a minha. No caso, por exemplo, da Kelly, das mulheres que usam salto, podem parar e passar por um tratamento. No caso de atleta profissional, por exemplo, jogador de futebol que tem muito joanete e até bailarina, como é que eles fazem? Ótima pergunta. Então, Kelly, primeira orientação. Para prevenir o joanete é diminuir o uso de salto alto e sapato de bico fino. Não tem outro jeito. Ou, quando ele incomoda, o tratamento cirúrgico. Vale a mesma orientação, seja para o atleta profissional. Se o joanete está incomodando ao ponto de limitar a sua atividade, o tratamento cirúrgico passa a ser indicado também, ou a mudança de calçado. E, doutor, é possível voltar o joanete, mesmo fazendo cirurgia? Ótima pergunta. A chance de voltar o joanete após a cirurgia é 5%. É bem pouca. Bem pouca. Mas... Quando é que ele volta? Quando o paciente volta a utilizar o salto alto e sapato de bico fino. Porque a orientação é, após a cirurgia, utilizar calçados com 4 centímetros de altura no calcanhar somente. Não mais alto.
claro que isso é a frequência. Uma festa, um evento social pode sim utilizar, mas a frequência de utilização desse calçado é que vai realmente fazer o joanete começar a crescer novamente. Boa. Pode vir pra cá, doutor. Tem mais fotinhos? Não. Tem? Então fala, o doutor vai falando aqui do lado, ó. Tá ótimo. Ah, Olha aqui, ó, só que doutor. interessante. O que é legal nessa foto, Abi? Também é uma paciente que nos procurou. Olha como a frente do pé dela, gente, tá bem triangular, ou seja, ela usou bastante salto alto durante a vida inteira. E já tinha joanetinha quase também. Isso, Abi. Exatamente. Né? Então, esse paciente, ela tinha o joanetão, que é o do dedão, e o joanetinho, que é o do dedinho. Então, teve que fazer o alinhamento dessas duas correções no caso do pé dela. Nossa, tem mais? Coloca pra gente. Ai, olha, aí dá pra ver bastante Olha o só que pé. interessante. Esse paciente eu trouxe especial porque é uma criança. Nossa, uma criança. Então é Sim. genético, doutor? É genético. Aham. Nesse caso era um menino, a mãe tinha, o pai tinha, então ele tinha mais chance ainda de ter o joanete. E junto com isso, olha o que aconteceu. Um dedo subiu em cima do outro, Abi. Então teve que alinhar o dedo e também abaixar o segundo dedo. Olha lá como o segundo dedo está mais alto. Então a gente alinhou o dedão e também abaixou o segundo dedo. Que incrível. Tem mais perguntas de WhatsApp. É muito legal quando a gente traz a foto pra gente identificar. Tinha de WhatsApp para o doutor. Simone Mara, Belo Horizonte, Minas Gerais. Boa tarde, tenho joanete e queria saber qual tipo de calçado devo usar, pois tem dias em que dói muito. Imagina. Beijos para você. E aí, doutor? Simone, ótima pergunta. Então, qual calçado utilizar? A gente deve dar preferência por calçado com câmara anterior larga. O que quer dizer isso? Ao invés dele ser triangular, ele ser arredondado aqui. E aí ele não vai pegar o joanete e ele não vai apertar. Então, calçados com câmara anterior larga. Essa é a orientação. Que demais, doutor. E, por exemplo, quando a gente sente, por exemplo, eu uso muito salto, já tem aqui a calosidade no pé, é possível, talvez, que eu tenha joanete, vamos supor assim, se continue usando. Certo. É possível prevenir? Usa um pouco salto, depois põe um pouco tênis ou não, doutor? Isso, ótima pergunta. E é essa a orientação. A prevenção vai através de diminuir um pouquinho o salto alto e, junto com isso, utilizar calçados que sejam mais largos na frente. Mas não tem outra prevenção como fisioterapia, como dormir com alguma coisa no vão do dedo, que chamamos os passadores de silicone. Então, o joanete, uma vez instalado, ele vai aumentar. A velocidade vai depender do uso. Usou mais salto, vai aumentar mais rápido. Usou menos salto, vai aumentar mais devagar. E não adianta, você falou daquele que coloca no dedo, entre os dedos. Isso. Mas tem uns que a gente compra também que fala que é protetor quando a gente vai usar um salto. Adianta? Aí o protetor, ele vai realmente proteger o local. Por quê? Dependendo do calçado, quando apertar muito, forma uma ferida, machuca. Então ele vai proteger o joanete ali. Não vai evitar. Mas ele não vai evitar, não vai diminuir o joanete e não vai corrigir a deformidade. Então realmente é uma proteção. Eu sinto bem colocando alguma coisinha para proteger no calçado. Tá bom, pode utilizar, mas sabendo dessa orientação. E depois da cirurgia a gente sai andando. Sai andando Mas no mesmo interrompe dia. alguma atividade por algum tempo, doutor? Ótima pergunta. O que pode acontecer? Primeiro, essa cirurgia que é a mais moderna e a mais procurada, ela é feita com furinho, mas é uma cirurgia onde geralmente a gente opta por raquianestesia, opera de manhã, vai embora à tarde andando. Como o pé sustenta o corpo, eu oriento que os primeiros 4 semanas, um mês, durma com o pé para cima, para o pé justamente não inchar. Tá. E a gente pede para que volte às atividades de caminhadas, corridas com aproximadamente de 2 a 3 meses. Legal para ficar mais seguro, né, minha gente? Muito bom, doutor. Eu gostei demais, viu? Gostei da participação de vocês, gostei muito das fotos, ficou bem visível pra gente o que é e como fazer. Volte sempre, viu? Ah, Bia, é um prazer, adoro você, adoro o chefe Léo. Família tá também. aqui mandando um beijo pra você também. Um beijo para a família linda do doutor. Você de casa, aproveita para seguir o doutor. Se quiser marcar consulta, você vai ser muito bem atendido. Então aproveita, @doutordr.felipepires, o YouTube Dr. Felipe Pires, Facebook também. E o telefone é o 12 98843 3333. Doutor, beijo. Grande Obrigada, beijo pra viu? você, gente. Ótimo ano para todos nós.